depressão na gestação e no pós-parto. Não posso te afastar só com 35 semanas. E aí, assim, você fala, poxa, essa mulher tá sofrendo todos os dias no seu trabalho. Tem o bebê idealizado, que é o que a gente sonha, o que a gente imagina na gestação, né? E a gente desenvolve um amor por esse ideal, mas tem o bebê real, que é aquele que chegou, aquele que você vai cuidar. Porque se a mulher já vinha, ela provavelmente já tinha sintomas antes, então isso não é baby blues. Isso não começou no pós-parto. Então quem vai te responder do baby blues ou depressão é a gestação. Como que a gente consegue identificar no início ou durante a gestação que essa mulher ela já está dando sinais que ela está entrando na depressão? Existe algum sinal? Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre depressão na gestação e no pós-parto, quando o silêncio dói. E você, mamãe, que é mamãe, já está aí na gestação, já passou pela parte da gestação que sente que tem ali uma depressão ou algo errado com você, já fica aqui nesse podcast que hoje você vai tirar todas as suas dúvidas. E para estar falando um pouquinho sobre esse tema aqui comigo hoje, eu estou com a Karen Godoy, ela que é psicóloga de gestantes e mães recém-nascidas, especialista em saúde emocional da gestação e do pós-parto. Também estou aqui com a Gisele Carmona, ela que é especialista em gestação e puerpério emocional. Também estou aqui com a doutora Laira Campagnaro, ela que é psiquiatra especializada em psiquiatria perinatal. Meninas, quero agradecer a todas vocês por estarem aqui no podcast, a Karen novamente, né, pra gente falar sobre saúde emocional aí das mamães. Quero agradecer você novamente por estar aqui. A Gisele e a doutora Lara, primeira vez no podcast, então já quero agradecer vocês. E pra gente iniciar, né, a nossa roda, o nosso podcast de hoje, gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. Se eu esqueci de falar alguma coisa aqui, pode acrescentar também. Se eu errei o nome também, né? Pode estar falando também. Então, quero começar aí com a Karen, que já participou do nosso podcast. Já tá craque, né, Karen? Mais ou menos. É um prazer estar aqui de novo, Nath. Obrigada pelo convite. Bem-vindas, meninas novas aí no podcast. Bom, eu sou a Karen, eu sou mãe de 2, eu falo que eu sou mãe de 3, mas de 2 bebês presentes na minha vida e um que foi uma passagem breve, né? Além da especialização que a Nath contou, eu também atendo bastante público geral de perda gestacional, né? Então, sempre incluo essa parte, porque quando a gente trabalha muito com gestação, é inevitável que a gente trabalhe também com as perdas, né? Sou mãe de 2 e foi a minha maternidade, então, que trouxe para mim a possibilidade de estudar sobre perinatalidade e fez com que eu me interessasse, me aprofundasse, me especializasse nessa área. E já há quase 7 anos que eu venho trabalhando só com esse público. Só com as mamães. Só com as mamães. É desafiador para você trabalhar aí com as mamães? É desafiador, mas também muito prazeroso. Eu costumo dizer que ao mesmo tempo que eu trabalho com as mães, eu vou ressignificando muito partes da minha própria história, né? E é muito gostoso poder ser amparo, ser suporte para elas, quando o que eu passei foi totalmente sozinha, solitária, mesmo já sendo formada. Então eu falo que a minha maternidade é parte da minha formação também. Legal. Gi, se apresente para o pessoal de casa, fale um pouquinho sobre você, um pouquinho do seu trabalho também. Ok, primeiramente quero agradecer o convite de estar aqui para poder falar de um assunto que é tão importante e que ainda precisa ser cada vez mais desmistificado, né? Mas contando um pouquinho da minha experiência, desde a faculdade, já sou formada há 18 anos, tive uma passagem de 8 anos pela RH e aí depois eu fui para a clínica, que também sempre foi um sonho meu. E na faculdade eu sempre me interessei por esse assunto da perinatalidade. Era algo que me chamava a atenção, mas que eu não tive na faculdade, na formação.
E na minha primeira gestação, falei, é o momento de eu estudar sobre isso. Então, eu comecei a mergulhar nesse universo. E assim, eu fui me encontrando de uma tal maneira que tudo parece que foi fazendo sentido. Por quê? Quando eu comecei a estudar, eu fui me dando conta de que a minha mãe teve depressão pós-parto. Né? E numa época em que a gente não conversava, as mulheres não tinham voz para falar sobre isso. Então eu falo que eu sou a filha de uma mulher com depressão pós-parto e eu sei o impacto que isso teve na minha vida. Né? As ausências que, graças a Deus, com a terapia foram sendo ajustadas, mas que, por conta dessa condição, até hoje minha mãe tem depressão. Né? Então, algo que começou lá atrás, que poderia ter sido tratado, não foi. E por eu ter me cuidado, então eu ter buscado um autoconhecimento, eu pude viver uma maternidade diferente com os meus filhos. Então, eu tenho 2 filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 3. Então, eu falo que o meu puerpério acabou no começo do ano, quando teve realmente essa finalização desse processo, desse cuidado mais intenso, mas que por eu ter buscado conhecimento, ter tido meu autoconhecimento, ter entendido toda essa história da minha família, eu pude escrever uma nova história, uma história diferente. Então, para mim, é muito gratificante poder ajudar as mulheres a entender que pode sim ter uma história diferente. Você pode sim viver aquilo que você quer viver dentro da maternidade, sem pressões, sem o que a sociedade diz, mas aquilo que você quer, aquilo que é importante para você. Né? Então, para mim, assim, como a Karen falou, é muito gratificante poder ajudar. A gente vai, sim, ressignificando coisas, mas é saber que realmente a gente está podendo fazer a diferença. E tá aqui para falar disso é um começo, né? De despertar as mulheres para esse outro lado, que se fala tanto, né? É o peso, enfim, é os desafios, mas espera aí, tem também um outro lado que pode ser muito gratificante. E é o silêncio, né? Que a depressão, a pessoa começa ali naquele silêncio. E hoje, você poder falar disso é muito gratificante. Como você, né? Sua mãe também teve depressão, a minha mãe também teve depressão. Mas aí ela acabou se suicidando quando eu tinha 12 anos. Então, isso eu gosto muito de trazer temas assim, porque quando a gente fala ali no início da gestação, tem mulheres que acreditam que ainda não existe a depressão na gestação. Então, trazer essa consciência para as pessoas, não só para as mulheres, mas para quem tá junto com essas mulheres, né? Que muitas vezes acha que é uma frescura, que não é isso, que não tem nada de depressão, e é trazer esse olhar, né, aí mais consciente para a população. Ou que é próprio parte do processo da gestação, né? Eu acho que a gente ainda confunde muito alguns sintomas importantes de adoecimento com como se fosse algo natural e que toda mulher fosse viver na gestação. Sim. E por isso o silenciamento, por isso a cronicidade, às vezes, do quadro, até um desfecho negativo a longo prazo, né? Então, assim, a gente precisa, de fato, tirar isso de dentro das gavetas, falar sobre isso, encarar isso com mais naturalidade para que as mulheres possam ser cuidadas realmente, né? E não normalizar, né? E não normalizar. Que a população normaliza, assim, muitas coisas, né? Doutora, e você? Se apresente aí para o pessoal de casa, fale um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, né? Também psiquiatra aí já é. É um prazer estar aqui nessa roda, falando de mulheres com mulheres, né? Isso é tão importante, é tão potente, né? Há tão pouco tempo nós não víamos isso acontecer, né? Não só falando sobre o adoecimento, mas essa união que traz força para um movimento que é novo, de modificar a maternidade. E se a gente modifica a maternidade, a gente modifica o futuro da nossa sociedade. Eu acho que o impacto ele é muito grandioso quando a gente cuida das mulheres e das famílias. Bom, eu me chamo Laila Campanharo, eu sou psiquiatra há mais de 10 anos e eu descobri a perinatalidade justamente no meu puerpério. Recém-formada da psiquiatria, não tive absolutamente nada, nós estudamos muito psiquiatria infantil, porém nós não estudamos a mãe em particular. E quando recém-parida ali, naquele universo completamente novo para mim, me defrontei ali com uma situação muito inusitada, que era todas as minhas emoções, os meus sentimentos e um bebê que espelhava tudo isso.
Então, comecei a estudar. Naquele então, pouco se falava nisso no Brasil. Então, estudei fora. Fui lá para Barcelona para entender um pouco o que eles falavam lá. E aí, eu descobri que existia a psiquiatria perinatal e me formei, me especializei em Barcelona com o pessoal do Instituto Europeu de Saúde Mental Perinatal. E então, fui buscar um pouco desse espaço aqui. Estive durante 6 anos abrindo um serviço de psiquiatria perinatal numa grande maternidade aqui em São Paulo. E quando eu entrei nessa maternidade, era assim, uau, né? O que falar? Eu chegava, era uma pessoa inusitada naquele serviço. Porque uma psiquiatra aqui numa maternidade grande com mais de 80 anos de tradição, e a primeira psiquiatra. Isso é impactante, no meu ver, até hoje, como ninguém nunca olhou para a saúde mental das mulheres. Né? É muito novo, é muito recente tudo isso. E eu comecei a adentrar esse caminho. Hoje eu atendo basicamente o público, né, perinatal, tentantes, gestantes, puérperas, luto perinatal, porque é um caminho lindo do ressignificar, né, da sua própria vida para o novo. E atendo junto muitas famílias, né, os pais que cada dia chegam mais, os avós, né, e as próprias crianças, porque quando uma mulher adoece, a criança também adoece por espelho daquela mulher, né? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Também sou mãe de 2. E através deles, na minha construção da maternidade, eu auxilio várias famílias também na construção das suas. Eu acho que o mais importante, né, de todos os profissionais é a questão da humanização, né? De trazer mais essa humanização, porque principalmente nesse momento, né? De depressão, ali na gestação, no pós-parto, durante toda a fase da vida, é trazer esse olhar mais humanizado, que ainda tem alguns lugares que falta trazer um pouco desse olhar, né, doutora? Você que já foi para fora aí, como que você via? Tem diferença de fora para cá, para o Brasil? Você sentiu alguma coisa nesse sentido? Do tempo que você passou fora? Os desafios são os mesmos. O que eu sinto de diferente é que aqui no Brasil existe um acolhimento. Um acolhimento muito grande. O que lá fora eu acho que existe um mais distanciamento. Minha percepção, tá? Minha percepção é essa. Mas existe também uma busca mais intensa. Eu vejo que o investimento em saúde mental é maior lá fora do que aqui. O investimento em saúde mental materna, em países, né, desenvolvidos, nós já temos instituições, né, onde promovem internação de hospital-dia para essas mulheres, internação mãe-bebê, então as mulheres não se separam. Então, assim, existe um investimento muito maior em saúde e um cuidado muito maior com essas mulheres. O que eu sinto que no Brasil estamos engatinhando. Eu não sei nem se chegamos a esse pé ainda, ou se estamos aprendendo a sentar. Então, eu sinto a diferença muito aí. A humanidade, eu sinto que o povo brasileiro é muito caloroso, muito receptivo para todos os assuntos, mas o sistema de saúde, ele fica muito aquém ainda. Né? Acho que a gente normaliza muito, né, algumas coisas, alguns comportamentos. Tanto que quando a gente fala de humanização, tem muito essa coisa do... mas a gente já trata humanizado, né? Sim, só que a gente não considera, muitas vezes, o próprio personagem do paciente. Né? A gente estabelece protocolos e tende a seguir os protocolos sem levar em consideração quem é que está protagonizando isso. Exato. Né? E nós esperamos a doença aparecer. Sim, a gente não trabalha no nível de prevenção também. No nível de prevenção. Então, eu acredito que uma das grandes missões é essa. Sim. Né? Por que esperar adoecer? Se nós sabemos dessa alta prevalência. Sim. Por quê? Por que não falar antes? E aí, um pouco nesse caminhar, né? Existe também uma certa resistência. Eu acho que também pode, não sei, né?
mas eu acho que vem muito também do que foi nos ensinados, né? O que nossos pais aprenderam lá atrás, o que os nossos avós aprenderam, aí vai passando, porque na minha família sempre foi, só vai ao médico quando tá realmente está doente. Exato. E não, principalmente eu que vim do interior de uma cidade de 7 mil habitantes, lá é muito pouco se falado sobre saúde mental. Sim. Então, acho que falta também chegar mais isso, né? Para a população em si, no geral. E a saúde mental é tida como ausência é tida como fraqueza, né? Com ausência de resiliência. Falta de força, Falta- né? É De falta de normalizar fé. que a saúde mental precisa ser cuidada como qualquer outra parte do nosso corpo, né? Da mesma forma que a gente cuida do coração, cuida do estômago, a nossa mente, as nossas emoções também precisam ser cuidadas. Na faculdade, uma das coisas que eu mais me questionava é que a gente estudava as doenças, mas eu falava, não é possível que a gente já nasce doente, sabe? Eu falava, tem alguma origem, algum ponto ali que é importante da gente se olhar, entender, para que depois venha deslanchar, porque a gente estuda muito, né? Que assim, a maioria das doenças e questões que vão acontecendo no nosso emocional começa na infância. Então tá, se é na infância, vamos olhar para essa infância. E aí não chegou nesse lugar desse início, dessa simbiose, desse começo com essa mãe. Então eu sempre fiquei com esse questionamento. Peraí, mas onde é que, né, assim, tem que ter um ponto Onde de que partida. a gente falhou, né? Sim, tem que ter algum lugar que a gente precisa olhar, que a gente precisa cuidar para começar a tentar realmente fazer diferente, né? Então, quando eu comecei a estudar, falei, a perinatalidade, falei, é isso, é esse lugar, é a mãe com esse bebê, é o que acontece ali nessa relação inicial, desde a gestação, que já vai sendo constituído a psique daquele indivíduo, né? E que a gente vai banalizando, como se esse bebezinho tá vivo, mas ainda não tem uma existência, né? Então vai trazendo todo um olhar diferente de como cuidar desse bebê, de como cuidar dessa mãe, porque é uma peça fundamental em todo esse processo da constituição desse indivíduo. E aí eu falei, nossa, é isso, me encontrei. Achei a resposta que eu queria desde o início. Vocês que vão fazer, né? A diferença aí. Pioneiras, né, na área. Acho que quando você fala dessa questão, é curioso como a gente sempre, né, dentro da psicologia principalmente, tem uma tendência a culpabilizar a mãe, mas não associar ela ao cuidado inicial desse bebê. Então, quando a gente precisa entender hoje que quando a gente cuida da mãe durante a gestação, a gente também está cuidando do bebê. Então, acho que a doutora Laila pode confirmar essa história, né? Assim, a gente passou a ter um trabalho de pré-natal, obstétrico preventivo, mas passamos a cuidar da mulher por causa do bebê. Mas ainda assim, a parte de saúde mental falha, porque ela ainda não é considerada dentro desse cenário enquanto cuidado necessário para esse bebê. E é aí onde entra a parte que a Gisele trouxe, né? Por que que os bebês, então, nascem e vão se tornando problemáticos ou adoecendo? Porque a gente falhou em alguma coisa enquanto sociedade, né? A gente falhou no processo de cuidado com essa mulher para poder cuidar desse bebê também do ponto de vista emocional. Ele está ligado a essa mulher. Né? Karen, e assim, como que a gente consegue identificar ali no início ou durante a gestação que essa mulher ela já está dando sinais que ela está entrando na depressão? Existe algum sinal que pode já observar que ela está entrando na depressão? É justamente disso que a gente vinha falando. Acho que a grande dificuldade é vencer o preconceito de entender que essa mulher pode adoecer durante a gestação do ponto de vista psíquico, né? Então, como a gente normaliza muito e romantiza muito a gestação como algo que a mulher precisou querer ou ela vai fazer bem para ela de qualquer forma, muitas vezes isso é ignorado alguns sintomas. Então, a gente pode perceber uma mulher que não está feliz consigo mesma, né? Ela vai enfrentar, de fato, algumas dificuldades das mudanças da própria gestação, como o corpo mudando, às vezes ela está o tempo inteiro incomodada com as mudanças da gestação e a gente espera que
ou trata isso como se fosse uma frescura, né? A gente não leva isso em consideração. Isso pode levar, de fato, a um adoecimento. Ela vai lidar com as expectativas que ela tinha de como que seria, às vezes de uma gestação anterior que já tinha sido tranquila e, de repente, uma outra gestação que está muito incomodante, né? Então, a gente precisa notar algumas coisas. Essa mulher pode estar, de fato, com sintomas depressivos e as pessoas podem estar associando depressão normal, né? Assim, sintomas comuns de depressão, como falta de apetite ou insônia, né? Às vezes uma sensação de menos importância, né? Às vezes a gente chega a não ter vontade de viver, vontade de sair da cama, né? E isso é geralmente associado mas isso é desconforto temporário e passageiro da gestação. Como se a mulher tivesse que passar aqueles 9 meses convivendo com isso, e isso fosse natural, né? Recentemente eu recebi uma mulher no meu consultório que ela passou por diversos médicos dizendo, ela tem muitas dores, é a 5ª gestação dela, ela tem muitas dores no corpo, e ninguém diz para ela que ela pode ser afastada do trabalho, por exemplo. Dizem para ela, não posso te afastar só com 35 semanas. E aí, assim, você fala, poxa, essa mulher está sofrendo todos os dias no seu trabalho. E aí eu achei até curioso, a doutora falou assim dos pais estarem cada vez mais se aproximando, né, do atendimento de família, e esse caso foi o pai que buscou o suporte, e ele descrevia assim para mim, olha, minha esposa está muito ansiosa nas últimas semanas. Sim. E aí eu recebi essa mulher e eu entendi que ela não está ansiosa, e a ansiedade pode fazer mal para a gestação. Eu entendi que essa gestação estava causando ansiedade, mas ninguém estava cuidando dessa gestação suficiente para evitar essa ansiedade, porque estão considerando que a ansiedade é algo eminente desse momento e que essas dores, esses desconfortos precisam ser vividos como se não existissem. E como é que está esse bebê dentro, né? Como é que esse bebê está se relacionando neste ambiente adoecido? Sim. Então, é importante a gente olhar, né, que a mulher muda, de fato, mas a gente precisa estar atento para essas mudanças. A gente precisa saber discernir o que é realmente eminente da gestação, mas ainda que seja esperado para a gestação, entender como que a gente pode proporcionar para essa mulher algum conforto, algum suporte, alguma adaptação para que isso seja amenizado tanto para ela quanto para o bebê. Hoje, para você, assim, igual a Karen falou da questão da depressão na gestação. Se uma mãe tem uma depressão ali na gestação e ela não é olhada, não é tratada, ela pode piorar no pós-parto? E quem são as pessoas aí que pode estar observando, às vezes ali no dia a dia, né, companheiros ou não? E quem pode ajudar essa mulher também, né, nesse pós-parto? Sim. Pode evoluir, sim. Então, no pós-parto, ela pode vir apresentar depressão pós-parto. E aí, as pessoas que podem, primeiramente, ajudá-las é esse companheiro, é esse parceiro e os familiares que estão ali mais próximos, né? Mas a gente entende que o parceiro é aquela pessoa que mais conhece a esposa, que convive com ela mais tempo, que sabe das necessidades, que sabia antes quando ela estava de TPM ou não. Então, ele começa a conseguir identificar que tem algo ali que está fugindo do esperado nesse pós-parto. E aí não vê como uma frescura ou, nossa, faz parte porque nasceu bebê, né? Trazer justificativas externas para aquilo que ela está vivendo. Mas é entender que algo está acontecendo com ela e que ela precisa ser olhada. Ela precisa ser amparada. Então, vão ser essas pessoas que convivem ali, que estão nesse primeiro momento convivendo com ela, nessa fase de adaptação. Porque é importante deixar claro que o puerpério é uma fase de adaptação, em que a mulher precisa de tempo para entender ela, para entender o bebê, como é que vai ser essa dinâmica. Então, não é ter o bebê e achar que a vida vai seguir como antes. Sim. Tem muitas mulheres que vêm dessa forma, eu vou ter o bebê e vida que segue. Não. Né? É necessário fazer essa pausa, é necessário você se permitir conectar com esse bebê, que é a simbiose que a gente fala, para que você possa ir compreendendo todas essas mudanças que são inerentes que a mulher vive. Então, é esse parceiro validar, não julgar, não querer
Muitas vezes vêm com essas palavras, não, vai ficar tudo bem, não. É só uma fase. É só uma fase. Não, tem algo acontecendo que a gente precisa ver, a gente precisa investigar. E aí é onde entram os profissionais da área da saúde, Sim. né? Os psicólogos para fazer uma avaliação, para dar uma orientação, um suporte, às vezes não só para a mãe, mas para o pai também. Então, muitas vezes esse pai, ele entra de uma forma ativa para poder organizar esse ambiente. Então, assim, pensar na questão de sono, alimentação, coisas básicas do dia a dia, ele quem vai precisar ter esse olhar, enquanto essa mulher vai se organizando para sair desse estado, né? E os psiquiatras também, porque em alguns casos é necessário entrar com a medicação para poder começar a ver uma mudança desse quadro. E muitas vezes passa desapercebido, porque todo mundo está olhando para esse bebê. Sim. Né? Todo mundo tá feliz que chegou e é para ficar mesmo, mas é o que a gente tá falando aqui, né? É importante trazer esse olhar para essa mãe também, né? Estar atento a ela, a como ela tá vivendo esses dias, e essas pessoas que estão próximas é quem vão ser esses observadores para entender o que tá ali acontecendo e buscar ajuda. Né? Simplesmente buscar ajuda. Se tivesse talvez aí com dores de cabeça crônica, iria para um neuro para entender o que está acontecendo. A mesma coisa com as emoções. É buscar ajuda para entender o que está acontecendo com aquela mulher. Legal, Gi. Ô, doutora, durante aí a gestação e no pós-parto, ocorre algum risco da mãe aí desenvolver fatores psiquiátricos? É muito importante a gente entender que existem níveis de adoecimento. Então, quando eu estou falando de uma depressão, por exemplo, que é um transtorno psiquiátrico, eu posso estar falando de uma depressão leve, eu posso estar falando de uma depressão moderada a grave, eu posso estar falando de uma depressão associada a sintomas depressivos e ansiosos, porque 70% das mulheres têm essas comorbidades associadas. Então, eu preciso entender que a gestação e o pós-parto, ele é um momento de intensa susceptibilidade e vulnerabilidade para o desenvolvimento de doenças psiquiátricas. Por quê? Né? Ali tem inúmeras interações difíceis de fatores como biológicos, hormonais, psicossociais, certo? Então, antigamente a gente não colocava esse peso porque a gente não conhecia. Mas hoje nós entendemos que essas alterações neuroendócrinas, cerebrais, elas são importantes e elas vão promover uma regulação de sistemas serotoninérgicos, dopaminérgicos, do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que vão fazer o quê? As próprias alterações desse humor, da resposta ao estresse. Então, precisamos deixar muito claro para a nossa sociedade que não é da vontade, não é da força, mas que sim, é um momento de modificação do corpo. E o cérebro pertence a esse corpo. E se esse cérebro pertence ao corpo, o cérebro ele vai modular os pensamentos, vai modular essa mente que constrói esses pensamentos. Então, se eu tenho esse momento, eu preciso começar a olhar para essas mulheres de uma forma diferente, porque junto com essas modificações, essas mudanças, nós temos outros fatores que vão ali também agregar, como a privação do sono, como as próprias exigências ali da maternidade, a maternidade perfeita, romantizada, que não é compatível com a realidade, né? As exigências ali, né, psicossociais e a falta do apoio psicossocial como a rede de apoio. Então, sim, né, a gestação, o período perinatal, né, gestação e pós-parto, ele é um momento de intensa susceptibilidade. E a depressão está hoje, né, num nível importante. A prevalência de depressão perinatal no Brasil chega a 25%. É muito alta, gente. Né? E agregando um pouquinho o que as meninas disseram, né, sobre sintomas depressivos, a depressão ela não está somente no humor e nas nossas emoções. Muitas mulheres chegam e falam, mas eu não estou triste,
mas eu consigo cuidar do meu filho porque eu estou deprimida. E aí nós começamos a investigar, mas essa mulher não consegue dormir. O bebê dorme, mas ela não dorme, ela está em hiperalerta, reativa. Essa mulher tem dores pelo corpo e a depressão, ela afeta todo o sistema. Então, ela sim, as dores no corpo, a cefaleia crônica, as mulheres, início de gestação, a hiperêmese gravídica, gente, tem terrível, tanta evidência já da hiperêmese gravídica ser uma condição psicossomática, e nós tratamos somente como se fosse algo do corpo natural da gestação. O que essas mulheres estão querendo falar desde o início e que ninguém quer ver? Ou que não estão sendo ouvidas, né? Olhar. E outra, né? Quando a gente pega a depressão, a gente olha para a depressão, ela vai afetar o sistema de cognição, memória, atenção. Essas mulheres chegam e falam, mas eu não tenho memória. Eu não consigo me atentar para mais nada, mas estamos buscando ainda somente o humor, somente as emoções. Esquecemos que a depressão, ela afeta todo o sistema do ser humano. Legal, doutora. Ô, Karen, fala pra gente um pouquinho, né? Qual a diferença de baby blues, é isso? Isso. De baby blues e depressão pós-parto. Nunca tinha ouvido falar, hein? Essa é uma pergunta interessante, né? Quem Maravilhosa. escuta muito sobre baby blues acha que já é uma pré-depressão, né? Mas acho que é importante a gente desmistificar e tirar, assim, esclarecer, né? Que o baby blues não é um adoecimento, né? Ele é um processo adaptativo que vai acometer cerca de 80% das mulheres. São pouquíssimas as mulheres que não vão passar por nenhum processo emocional adaptativo, né? Então, ele acontece bem no início, logo nos primeiros dias, assim, no máximo 2 semanas, até 2 semanas depois do parto. Sempre Algumas depois do parto. Algumas teorias dizem menos tempo, né? Acho que o pessoal da Europa tem uma tendência a considerar menos tempo, até 5 dias. Aqui no Brasil, a gente costuma observar um comportamento, uma prevalência de até 15 dias, assim, ainda ser considerado normal, um processo de baby blues, né? É uma adaptação do corpo como um todo. Não só a adaptação do corpo enquanto fisicamente, porque na saída do bebê sai também a placenta e com ele os hormônios, né? Então, eles ficam completamente desorganizados internamente. O físico como um todo também está desorganizado, é aquela sensação de que não tem mais neném, mas ainda tem barriga, ainda tem inchaço, ainda tem, dependendo do parto, né? No caso de uma cesárea tem dor, tem desconforto. No caso do parto normal também tem um cansaço muito grande ainda, a depender das horas que a mulher ficou ali. Mas tem uma labilidade emocional, então ela tá mais sensível, ela tá mais, às vezes mais chorona, né, mais suscetível ao choro. Às vezes você chama a mulher de bonita, ela tá chorando emocionada, né, você fala que o filho dela é lindo, ela se derrama em lágrimas, né. E tem aí muita questão junto com essa adaptação do corpo do pós-parto mesmo, a privação de sono, a adaptação com a amamentação. Então, são muitos desafios, a própria privação de liberdade, né? Que a gente não costuma falar muito, mas essa mulher é privada da liberdade quando esse bebê nasce. Porque o bebê depende completamente dela, e dependendo completamente dela, ela tá ali disponível para ele 100% do tempo, muitas vezes sem dormir, porque tá ali, não tá certa ainda de que tá amamentando corretamente, o bebê ainda não sabe muito bem o que é existir aqui fora, então tem uma demanda grande, e aí a gente precisa levar em conta esse processo adaptativo, tanto que algumas mulheres, se tudo corre bem, se a rede de apoio é presente, é bem organizada, com 1, 2 semanas esses sintomas desaparecem e ela já segue uma vida perto de uma normalidade, mas não a normalidade anterior, da vida anterior, é uma nova normalidade. Mas ela vai tendendo a se sentir mais segura, ela vai tendendo a se sentir melhor, a se sentir mais conectada com esse bebê, né? E quando isso não acontece,
aí a gente pode desconfiar que esse baby blues já nem era baby blues, era de fato sintomas depressivos. E muitas vezes, né, a gente já tem observado na prática que muitas vezes uma mulher que apresenta uma depressão pós-parto, até a nomenclatura mudou recentemente, né? Nem é mais considerada depressão pós-parto, é depressão perinatal, porque no geral esses sintomas já acontecem ali no último trimestre, já estão aparecendo, mas muitas vezes não estão sendo observadas, não estão sendo notados e por isso o quadro acaba se piorando ali muito nesse pós-parto. Então, é importante a gente entender que o baby blues pode ser que muitas mulheres vivam, né? E que não se assustem, porque muitas vezes as pessoas já olham e falam, não, ela tá chorando quando tá tudo certo, né? Tem alguma coisa errada, tá depressiva. E é aí onde a gente entra, de fato, na questão preconceituosa. Muitas mulheres têm medo desses sentimentos. Então, se essas emoções não forem bem acolhidas nessa fase da mulher, ela pode, inclusive, se fechar, né? Não contar sobre os sentimentos depois e viver isso, vivenciar essa depressão de forma muito solitária. Interna, né? E, na dúvida, uma avaliação não faz mal para ninguém, né? Então, assim, se eu não sei se é baby blues, se é depressão, procura um profissional, né? Uma adaptação, às vezes uma orientação, uma organizada ali no cenário, já faz essa mulher ficar mais tranquila, essa família ficar mais tranquila e seguir de uma forma mais tranquila aí para esse processo adaptativo para as crianças. Posso dar uma dica? Claro. Uma dica prática que eu costumo falar para a maioria das pessoas que eu acompanho. Toda vez que a gente está em dúvida se é um baby blues ou se é uma depressão, a gente pergunta para a gestação. Quem vai te contar isso vai ser a gestação. Perfeito. Né? Porque se a mulher já vinha, ela provavelmente já tinha sintomas antes, então isso não é baby blues. Isso não começou no pós-parto, né? Então quem vai te responder do baby blues ou depressão é a gestação. Surgiu depois, então é baby blues. Exato. E aí, claro, né? A intensidade, né? O tempo, tudo isso também vai contar. Muito bom. Eu falo também a importância, né, de você procurar um especialista nessa área também, né, para te ajudar. Hoje, fala um pouquinho pra gente, né, qual foi, assim, o maior mito ou tabu que você já ouviu aí em relação ao pós-parto que você gostaria de estar falando, trazendo aí pra gente? Eu acho que o maior mito que as mulheres ainda vivem no dia de hoje é desse amor instintivo, né? Então é aquela coisa assim que, eu me tornei mãe, eu tenho que amar esse bebê numa intensidade muito grande. Se eu não amo, tem alguma coisa errada comigo, né? Então ainda se tem muito essa questão desse mito do instinto materno, dessa romantização da maternidade, que vai fazendo com que as mulheres idealizem e esqueçam de ver realmente como as coisas podem ser, né? Então, é importante a gente entender, assim, que todo o amor, para acontecer, você precisa conviver com aquela pessoa, você precisa estar. Então, a mesma coisa com o bebê. Claro que você já tem um sentimento por ele, mas não é aquele amor que, né, contam por aí que, nossa, enfim, faz a gente imaginar como seria, idealizar e esquece de olhar para a realidade. Porque passa por tudo isso que a Karen falou, são muitas mudanças, são coisas que vão acontecendo, que precisa de tempo para ajeitar e até mesmo entender qual é esse bebê para você de fato amar, né? A gente fala que tem o bebê idealizado, que é o que a gente sonha, o que a gente imagina na gestação, né? E a gente desenvolve um amor por esse ideal, mas tem o bebê real, que é aquele que chegou, aquele que você vai cuidar. Aquele que chora. Aquele que chora, aquele que fica o tempo todo no colo. E aí é esse que você vai amar. E para você amar, é esse contato, é essa convivência diária, você entender quem é ele, quem é aquela pessoinha que tá ali junto com você, para que então realmente venha a surgir esse amor. Né? Venha surgir aí essa coisa de você realmente entender que você vai se doar por essa criança, que você vai abrir mão momentaneamente de determinadas áreas da sua vida, né? Como a Karen falou da liberdade, para que então você possa estar ali se conectando com ele. E através dessa conexão é que vai vir o amor. É que vai surgir, então, de fato, esse sentimento que toda mãe tem, né? Mas que leva um tempo. Então, também não é assim, 15 dias, em um mês, nossa, tô amando esse serzinho. Leva tempo, porque é essa convivência, e isso é particular de cada mulher.
né? Então tem mulheres que às vezes falam que vai realmente conseguir sentir esse amor por esse filho depois de 1 ano, mas tá tudo bem, né? Ela, na verdade, se permitir se desfazer desses ideais, dessas falas que permeiam muito a maternidade para se conectar com essa criança. Só complementar, se você me permitir. Não, acho não que permito. a Gi traz uma coisa interessante, que é essa coisa do luto simbólico, né? Desse bebê idealizado que morre, porque ele não vem da forma como a gente idealizou, Seria não um perfeitamente, luto. é um Sim, luto é um luto. simbólico, né? E às vezes é justamente ele que impacta nesse primeiro processo adaptativo, que às vezes intensifica o próprio baby blues ali, né? E outra coisa que ela trouxe é que, tipo, o amor depois de 1 ano, né? A construção desse amor. O quanto que a gente também idealiza sobre o que é amar. Porque muitas vezes essa mulher está esperando um sentimento que ela nem sabe como é. E ele não vem. E aí, quando ele não vem, ela tem uma sensação de culpa, de decepção, né? E quando ele não vem, a gente vai entendendo que ela cuida daquele bebê, ela faz de tudo por aquele bebê, ela acorda de madrugada, ela protege, ela não deixa ninguém pegar, e você fala, mas você já ama esse bebê. Ela não considera que aquilo tudo é amor, que ela considera só que aquilo é cuidado, né? Então, esse luto que a gente fala simbólico, são 2 já aí que eu falo, né? É o luto do amor idealizado e o luto do bebê idealizado. Legal. Então, tudo isso vai interferindo, de fato, na nossa construção materna, nessa construção dessa nova mulher, dessa nova família, né? E às vezes não é só idealizado pela mãe, às vezes é idealizado pelo todo pai, mundo, pela né? família, é aquele bebê que não era quietinho como eu achei que seria, ou aquele bebê que não chora a noite toda como eu achei que seria, porque isso também pode acontecer, então ele dorme e aí eu acho que tem alguma coisa errada, né? Então, levar isso tudo em consideração, a gente percebe que não é um processo muito simples, né? É um processo um tanto quanto complexo. Sim, só fazendo uma observação referente à questão do amor, a gente acaba tendo muito essa visão do amor como que a gente vive num relacionamento com um parceiro. Ah, então é as borboletas no estômago, é toda aquela sensação gostosa, e aí a gente acha que a maternidade vai ser isso. Tem um pouco disso? Tem, mas é muito mais pela via do cuidado que esse amor vai existir. Né? Então, se você tá ali se dedicando, você tá cuidando, você tá procurando ofertar o que esse bebê precisa, é através disso que esse amor vai existir, porque ele depende de você, ele precisa de você. E aí, ao fazer isso, ele vai devolvendo aos poucos, e aí vai surgindo esse amor. Então, é de uma outra ordem. E aí, às vezes, a gente entra achando que vai ser do mesmo jeito que a gente conheceu os nossos parceiros, né? E não é. É de um outro lugar. E aí é importante ter essa clareza, porque isso vai levar tempo para ser construído. Né? Vai ser essa troca que vai sendo feita dia após dia, momento após momento, com o que o bebê vai ofertando de acordo com o próprio desenvolvimento dele. Né? Por isso que às vezes não é tão imediato assim como todo mundo imagina que vai ser. Sim. Ô, doutor, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente em relação aos remédios, né? Aí aos antidepressivos, que eu acho que é uma dúvida que toda mulher tem. Se a mulher, ela pode estar tomando os antidepressivos, né? Na gestação, no pós-parto e também quando ela tá ali no período de amamentação. Perfeito, perfeito. Não só pode, como deve. Por quê, né? Se eu tenho um diagnóstico e eu coloco aqui, né? Podem e devem, desde que exista um diagnóstico correto. Porque não são todas as mulheres, não são todas as intensidades desse diagnóstico. Então, a questão da medicação, ela vem justamente nesse entendimento que existe uma patologia, e se existe uma patologia, existe uma consequência, ou seja, prejuízos, existe sofrimento dessa família, dessa mulher, para essa situação que está sendo vivenciada. Quando a gente fala da medicação, a medicação ela sempre é realizada de forma individualizada, ela sempre vai ser ponderada em risco-benefício, risco do uso dessa medicação na gestante ou na lactante,
o risco do não uso dessa medicação, o que isso pode impactar também para essa dia de mãe e bebê e para essa família. Então, assim, hoje o que nós temos dentro das grandes evidências científicas é que o risco do não medicar na hora correta, ele sobrepõe o risco das possíveis consequências da medicação neste momento da vida. Uhum. Então, assim, a medicação, ela quase que entra dentro de um lugar, apesar do medo, quase num lugar secundário. Porque aqui ela entra como um auxílio, um apoio a mais para uma condição que está existindo, que está acontecendo. E quando a gente fala de pós-parto, das construções possíveis dentro das vivências dos lutos que existem desde o momento lá, né, do luto da identidade, do luto das expectativas frustradas. Quando a gente entra nessas construções de vinculação, quando eu falo numa mulher que está adoecida, quando a gente não medica, olha as consequências desde esse início, até da construção do vínculo, porque para eu amar, eu preciso me vincular. Então, se eu não consigo construir esse vínculo desde a gestação e espero passar a gestação para iniciar a construção do vínculo pós-parto, esse início vai ser um pouco mais complicado. Então, a medicação hoje, dentro dos guidelines que nós temos, ela entra como primeira linha para as mulheres que possuem diagnóstico, dentro de intensidades moderadas a grave, certo? E para ter diagnóstico, precisa procurar um profissional adequado. Não é o obstetra que vai medicar, muitas vezes, porque às vezes o obstetra está lá na maior das boas intenções para medicar e ele medica completamente inadequadamente, tira abruptamente e acaba tendo um risco maior de complicação do quadro, né? E o que eu vejo muito, né? Nós vamos começar uma medicação e a medicação fica naquela mesma dosagem a gestação inteira. E quando eu não medico corretamente e eu não medico para eliminar o sintoma, que é por isso, né? Se eu entendo que o que eu estou sentindo é um sintoma, né? E o objetivo do tratamento é melhorar o sintoma, eu vou ter dois riscos agregados. O risco da medicação e o risco da patologia materna. Então, quando eu entro para fazer o uso da medicação, eu entro para tratar essa mulher. Então, quando eu falo, e quando eu começo com as pacientes a aumentar a medicação, entendendo a própria fisiologia da gestação, porque no terceiro trimestre essa mulher vai ficar com mais líquido, essa medicação hemodilui, elas falam, não, mas eu não quero mais. E aí eu falo, mas será que a conduta é certa? A gente está agregando risco. E aí, na minha percepção sempre se você não trata adequadamente, é melhor suspender. Sim. E a gente banca o risco somente da doença materna. Karen, a gente falou no começo, né, sobre aí os principais sintomas da depressão no início da gestação. Existe uma diferença de sintoma na depressão no pós-parto ou são os mesmos sintomas? Eu acho que os sintomas não se diferenciam muito, mas a situação sim, né? Então, num pós-parto, geralmente a mulher está em um processo de privação de sono. Às vezes, a doutora até já comentou, né? Essa coisa da hipervigilância. Então, às vezes, a relação com o sono, com a alimentação, ela vai ser discrepante. Então, muitas vezes, a mulher, enquanto está gestante, ela se obriga a se alimentar corretamente, mesmo que ela não queira. Mas no pós-parto, não. Né? Ela não tem fome, ela não come. Então, a gente precisa ter um cuidado para avaliar o que é que está acontecendo. Se é parte do processo adaptativo no pós-parto, de uma rede de apoio, às vezes, falha, que não está presente ali suportando, né? Dando esse suporte e cobrindo essas ausências, ou se, de fato, isso é uma coisa interna que está sendo... descrito ali como um sintoma. Então, uma mulher que, por exemplo, o bebê dorme, mas ela nunca consegue descansar, mesmo que seja por 1h30,
ela tá o tempo todo vigiando o bebê, ela tá o tempo todo vendo se o bebê tá respirando. Acho que todas nós que já somos mães já passaram por isso. Mas se ela faz isso todas as vezes que o bebê dorme, isso pode ser um sintoma, por exemplo, né? Ela tá hipervigilante, ela não tá confiando que aquele bebê vai sobreviver. Ela muitas vezes no pós-parto, ela desconfia da própria capacidade de cuidar. Então, ela acha que ela não é capaz de cuidar. Ela pode ter pensamentos intrusivos, dizendo que era melhor ela ir embora ou ela morrer para outra pessoa poder cuidar daquele bebê, porque ela não se sente capacitada para esse cuidado, né? E ela não vai verbalizar muitas vezes isso, né? E eu acho que uma das questões mais importantes é que muitas vezes a mulher fica muito silenciada, né? Porque ela tem medo do estigma ou do preconceito que vão gerar sobre ela, do julgamento das outras pessoas, e ela tem muito medo de ser afastada desse bebê, mesmo entendendo que seria melhor cuidar, se ele ser cuidado por outra pessoa, né? Então ela entra ali num quadro de extrema confusão mental mesmo. Ao mesmo tempo que ela quer ser, ela quer sentir, ela não sente, ela não consegue, mas ela também não consegue descrever e ela quer fugir, né, ao mesmo tempo. Então, é importante a gente olhar para esses... Às vezes ela tá muito irritada, né, muito irritada com o bebê, o choro do bebê atinge um nível ali dentro da cabeça dela de extrema irritação. Às vezes a gente precisa ir olhando. Os sintomas são muito semelhantes, mas a gente precisa sempre separar ali o contexto que essa mulher está vivendo. Sim. Hoje, e aí você fala um pouquinho, né, sobre essa parte também da depressão aí no pós-parto, como que isso também pode ali afetar diretamente, né, ao bebê, para as mamães que estão nos assistindo. Sim, bom, o bebê depende exclusivamente desse cuidado dessa mãe ou de um cuidador, mas vamos pensar nessa mãe, né, que é a qual ele ficou ligado por 9 meses, que ele reconhece pelo cheiro, ele reconhece pela voz, então é aquela pessoa de referência em que ele vai se acalmar simplesmente de estar junto. E aí essa mãe, além de ofertar todos esses cuidados, né, ela precisa estar ali junto com ele para ofertar os cuidados que ele vai demandando, que ele vai precisando, e posteriormente fazendo uma desadaptação disso, mas que nesse momento ele precisa ser acolhido nas suas necessidades. E aí quando essa mãe está com esse quadro de depressão, ela não consegue ofertar isso de uma maneira satisfatória. Então, a gente fala que a mãe é um espelho para o bebê. Então, ela vai devolver para esse bebê quem ele é, através da troca, da interação. Ele vai compreendendo quem é ele através dessa mãe, como se ela fosse um espelho para ele. E essa mulher deprimida, ela não consegue devolver da maneira que esse bebê traz para ela. Né? Então, ela fica embotada afetivamente. Às vezes, esse bebê vai sorrir, ela não vai devolver com um sorriso. Ela não vai interagir com ele. Ela não vai, às vezes, ele tá ali dando a mãozinha. Ela não vai pegar nessa mãozinha. Porque ela tá ali fechada nos sentimentos dela. Com isso, esse bebê, ele vai ficando nesse lugar de não entender o que está acontecendo. E a tendência é que ele comece a se adaptar também. Então, ele vai ficando mais quietinho, ele vai ficando mais aquadinho, às vezes já não vai chorar tão alto, vai ter um choro mais baixinho. Então, por conta dessas falhas repetitivas, esse bebê vai ter a sua psique sendo formada de uma maneira muito empobrecida, né? Que aí entra o que eu falei. Então, assim, esse início que vai sendo depositado na self dessa criança vai ficando muito empobrecido, que logo vai se estendendo, porque é ali que está sendo constituída a estrutura, que nem de uma casa. Né? Se não tem uma estrutura bem formada, fortalecida, a tendência é que essa casa não venha parar de pé. Então, o que vai acontecendo nessa relação mãe-bebê é justamente essa falta, né? Então, às vezes, a mãe até cuida, a mãe, às vezes, até faz as funções, mas não tem essa troca afetiva, né? Faz por fazer. Então, às vezes, né, a gente já passou por isso, sabe? Você tá ali trocando a fralda, você começa a conversar com o bebê, você vai interagindo, faz cosquinha, morde o pezinho, enfim, vai interagindo. E quando a mãe tá nesse estado, é aquela troca mecânica, que não tem fala, que não tem troca de olhar, simplesmente troca porque tem que trocar.
E aí, né, ela tá cuidando do bebê, o bebê tá crescendo, tá se desenvolvendo, mas qual é a qualidade dessa relação, né, que a gente precisa ficar atento. Sim. E aí é onde a depressão, ela vai roubando esse momento de ambos, né? Sim. Então, por isso que é importante a gente falar disso, a gente procurar trazer informações sobre isso, porque não é só a mãe, mas tem o bebê também. Né? Tem essa constituição que vai sendo formada ali naquele início, que já começou antes, mas ali também, né, continua. Sim. Então, essa simbiose, ela fica muito prejudicada por conta da depressão. Doutora, você podia falar um pouquinho pra gente quais são aí os fatores de risco quando uma depressão ela não é tratada tanto para a mãe, para o bebê e muitas vezes também para o companheiro ali, né, o parceiro que está junto, né? Esses dias falaram assim para mim, nossa, você só fala da depressão da mulher, né? Mas por que você não fala também, faz um podcast para falar do companheiro, né? Como que é essa questão do companheiro também que está junto nesse momento, né? E a depressão paterna eleva o risco da depressão materna. Tão importante é. Sim. Né? O homem ancora, o homem sustenta, essa dupla, essa díade, né? Uhum. Essa pergunta é maravilhosa, porque nós temos uma sociedade que tem muito medo do reconhecer a doença e do tratar a doença. Porque existe um estigma das medicações dentro desse cuidado, desse auxílio do cuidado. E quando eu coloco, né, sempre olhar o diagnóstico e sempre investigar junto com essa mulher sofrimento, prejuízos, para a gente ter uma ideia da intensidade dessa depressão ou dessa patologia, é justamente para a gente ter essa segurança e clareza sobre riscos e benefícios do uso da medicação e suas consequências e o não tratamento dessa mulher e suas consequências, certo? A mulher, ela é a terra fértil onde essa sementinha está inserida, onde essa sementinha germina para esse mundo. Se o solo ele está doente, a sementinha desde intraútero, ela já começa uma configuração que nós chamamos de programação mental, desde o intraútero. Esse universo mãe impacta diretamente nesse universo bebê que está sendo construído, impacta diretamente nessa placenta. E o que eu quero dizer com isso, né? Há muito pouco tempo, falando de medicina especificamente, o que nós não sabemos é idiopático. Então, se eu não sei de onde vem, é idiopático. Então, uma mulher, ela entra em trabalho de parto prematuro, ela tem um bebê com restrição de crescimento intraútero, ela tem um bebê pequeno para a idade gestacional, ela tem uma hipertensão gestacional que seja, qual é a causa? Foi investigado e nós não encontramos. Sim. É idiopático. Quanto eu escuto isso. Mas ninguém investiga como está essa saúde, a saúde mental dessa mulher que está impactando nesse terreno onde esse bebê está sendo germinado, formado. E quando eu entro para investigar, porque a investigação é tão simples, é só parar, é escutar, é ter escuta ativa, é se interessar pelo que está acontecendo nesse universo dessa mulher e dessa família. Nós começamos a entender ali as repercussões e a causa base de tudo isso, né? Então, quando eu paro para falar em consequências, eu falo de consequências em saúde mental, porque uma depressão não tratada, ela se cronifica, ela se agrava. Em países desenvolvidos, a principal causa de morte externa é o suicídio no primeiro ano do bebê. Então, isso é muito grave. Então, eu falo de saúde mental, eu falo de negligência materna. Essa mulher não vai para os exames, ela não toma medicação, ela ganha peso porque ela come só o que tem vontade de comer, não o que ela precisa, ou simplesmente ela não ganha peso, né? Então, eu falo de consequências obstétricas, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, eu falo de restrição de crescimento intraútero, de parto prematuro, porque, né, o útero ele se torna irritável. Eu falo de cesariana de emergência, de conversão de parto normal
em cesariana. E o que a gente pode, para além disso, né? A gente fala das consequências diretas ali para esse bebezinho. Quando eu falo do neurocomportamento, que a gente fala mais superficialmente de temperamentos, então eu pego um bebezinho recém-nascido de uma mãe que está em sofrimento psíquico, esse bebezinho tende a ser mais irritadiço, mais choroso, ele não dorme com tanta facilidade, ele tem um nível de exigência e de contato maior. Eu falo de uma dificuldade de vínculo gestacional e pós-parto, e essa ausência de vínculo vai comprometer o processo de apego. E se eu estou falando de apego inseguro, o que vai acontecer? Um bebê com desenvolvimento emocional inadequado, com a cognição comprometida, uma criança ansiosa, uma criança deprimida, com alteração comportamental, com maior risco de alterações de personalidade, abuso de substâncias e de álcool no futuro. Quando eu também olho para tudo isso e falo, né, do bebezinho pequeno, que hoje está tanto na moda falar de autismo, mas a gente fala de autismo e não olha para essa mãe, e não olha para essa família. Será que essa mulher estava deprimida e por isso esse atraso do neurodesenvolvimento desse bebê? Esse atraso de linguagem desse bebê? Porque é isso, se uma mãe está deprimida, ela não estimula essa criança. Então, esse bebê atrasa no seu processo de desenvolvimento e de linguagem. É um bebê que não se conecta com o visual, como as outras crianças se conectam com mais facilidade. E o que eu vejo muito também, né, falando agora da amamentação, são mulheres que têm maior dificuldade na amamentação, seja por dor, então eu tenho maior percepção de dor na pega e por isso eu desmamo precocemente, e são mulheres que têm uma menor produção de leite, possivelmente, não necessariamente, mas acaba que compromete a amamentação. A gente fala, eu uso medicação na amamentação? Sim, temos muitos medicamentos seguros com baixa passagem leite materna e a gente propicia uma amamentação mais prolongada, mais prazerosa, com maior conexão com esse bebê, certo? Então é muito importante quando a gente falar de remédio, a gente olhar também para as consequências do não tratar, porque hoje para nossa sociedade e dentro das evidências, o ponto do não tratar sobressalta as consequências possíveis do tratamento. Legal, doutora. Para a gente encerrar, eu gostaria que vocês falassem, né? Quais são, assim, os maiores desafios hoje de vocês, de trazer essa consciência aí para as pessoas em relação à depressão e que vocês também deixassem aí, né, a rede social para o pessoal de casa estar seguindo vocês, procurando vocês, se precisarem de ajuda, estar entrando em contato. Bom, Nath, eu acho que eu complemento um pouco a fala da doutora Laila quando ela fala dessa dificuldade, né, dessa questão da medicação. Eu acho que tanto a medicação quanto o adoecimento psíquico entram muito nessa relação de preconceito ainda. Então, a gente ainda encontra muita resistência ao tratamento psiquiátrico durante a gestação. Inclusive, as pessoas associam o uso da medicação na gestação ao autismo, e elas não sabem o risco que elas correm de ter crianças que não foram estimuladas porque a mãe não foi medicada. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios da saúde mental. Ela ainda ser vista somente como um espaço de pós-venção e não de prevenção. E esse é um objetivo, inclusive, da gente estar aqui falando hoje, né? De disseminar essa informação, de poder falar a respeito disso, para que as pessoas se abram a conhecer mais, a conversar, a tirar a dúvida, a perguntar por quê, quais são os riscos e entender, ter esse esclarecimento para poder, de fato, ter uma aderência melhor à gestação, né? A Gi falou mais cedo, né? Dessa coisa de que o bebê perde essa mãe conectada, mas essa mãe também perde a possibilidade de viver uma gestação leve, ela também perde a possibilidade de viver um pós-parto que não é romantizando, né? Que não é totalmente agradável, mas que também pode ser um momento de aproveitar, um momento de viver algo que nunca mais vai voltar, né? Então, essa é a importância da gente cuidar também da saúde mental da mãe, da família,
porque como a doutora disse, se a gente não cuidar da família, o pai também pode adoecer, e o pai adoecido corre mais risco de adoecer essa mãe e essa criança por consequência, né? Então, queria deixar, né, o meu Insta, se você tá sofrendo, se você tá com dificuldade, se você tem dúvidas, né, procure um especialista, procure alguém que saiba realmente e que não se baseie somente nos achismos ou naquilo que está sendo vivenciado há muitos anos e sempre foi assim e vai continuar sendo assim, né? Porque a gente também é a consequência de uma geração que também não foi tratada e muitas vezes parte das nossas dificuldades também estão relacionadas a esses primeiros momentos, a essas dificuldades que as famílias encontraram nesse processo. Então, meu Insta é Karen com I-N, né? Godoy.psico no Instagram. Obrigada, Karen. Gi, Eu acho que você. minha fala acaba completando o da Karen, que é o que a gente vê muito. É esse trabalho preventivo. A gente não tem essa cultura e como é difícil a gente levar isso para as pessoas. Tem muita resistência de entender de que não precisa chegar no caos para procurar ajuda, de que é uma transição que a família vive, e toda transição a gente sabe que tem crises, então é você se preparar para viver aquilo, para viver da melhor maneira possível. Tem desafios? Tem, mas também tem muita informação que vai ajudar o casal a viver de uma maneira tendo consciência de que talvez faz parte do processo, ou isso não faz parte, então vamos procurar ajuda. Então, o que eu vejo muito é essa dificuldade de se fazer esse trabalho preventivo, porque as pessoas não veem como necessário. Ainda tem esse olhar de que a gente só procura ajuda quando realmente, né, chegou no limite. E não é. Então, assim, fazer um trabalho preventivo, pré-natal psicológico, é justamente trabalhar vários pontos, identificar, às vezes, essa depressão na gestação, para que então já possa ser acompanhada, para minimizar esse sofrimento, para evitar que esse caos seja instalado. Hoje eu faço parte de uma equipe multidisciplinar de atendimento, que é a Lucense, e é interessante de ver como é baixo a adesão na busca de um profissional da área de psicologia. Então, busca o gineco, busca a nutri, busca a físio, e a psico tá lá no final, porque ainda não vem como necessário fazer um acompanhamento psicológico na gestação, que é justamente preparar esse pai, trazer esse olhar desse pai, do que ele precisa fazer, qual é a postura, o papel, né, dessa mãe, a mesma coisa. Então, assim, não vem como necessário e importante, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem, mas que aos poucos a gente vai conseguindo mostrar, né? Mas eu acho que é algo que ainda precisa ser falado sim, precisa ser mostrado sim, para começar a normalizar de que tá tudo bem a gente buscar ajuda, seja antes, seja depois, e que na verdade essa é a nossa função, né? O profissional da saúde está aí para ajudar em qualquer momento. Qual que é o seu Insta, Gi? Ah, sim, o meu Insta é Gisele Carmona Psi. Então podem entrar, acessar, que vão ver muito conteúdo bacana sobre isso. Obrigada, Gi. Doutor, e você, qual que é aí seu maior desafio no dia a dia? E também deixe seu Instagram, pessoal de casa. Eu, né, acho que compartilho a opinião das meninas, mas complementando ali, iniciando com elas, mas complementando aqui, de que se nós queremos uma nova sociedade, não possui uma outra forma a não ser olhar para as nossas famílias, olhar para quem está gestando, olhar para quem cuida. A doença na maternidade, na perinatalidade, ela é um reflexo social também. Então, enquanto a sociedade não enxergar essa necessidade do cuidado, nós continuaremos levando essa sociedade a uma crise de saúde mental, como nós estamos enfrentando hoje. Então, o cuidar da mulher é cuidar do futuro. Então, não espere esse adoecimento acontecer. Vamos olhar, porque nós somos seres humanos falhos. Nós estamos aqui nesse mundo para aprender sobre nós mesmos e para sermos melhores cada dia mais. Não melhor que o outro, melhor que nós mesmos.
Então, esse é o meu recado aí para quem assiste a gente, né? Com todo carinho, com todo amor. E meu Instagram é doutora Laila Campanharo. Meninas, quero agradecer todas vocês, né, por estarem aqui no Natcast, a Karen, novamente, e as meninas que participaram pela primeira vez, sejam bem-vindas. As portas do Natcast estão aí abertas para vocês trazerem, né, falo que trazer mais consciência para as pessoas. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.